Olá, vamos para a nossa segunda aula. Vamos começar então a sequência da seguinte maneira. Vou fazer meia lua de frente, terminei lá atrás, tá? Aí vou entrar, esquiva na paralela, vou voltar para ginga e uau, tá? Lá pro outro lado lá, ó. Meia lua de frente, esquiva na paralela, voltou, uau, beleza? Então vamos começar lá, primeiro com a ginga, vamos gingar um pouquinho, depois a gente entra para meia lua de frente. Lembra lá a coordenação da perna, entrou paralela, trocou ginga, entrou paralela, trocou ginga. E não para mais aqui, ó. Vamos gingar um pouquinho lá, para ir soltando a nossa ginga. Beleza. Gingou lá mais um pouquinho. Foi lá, gingou. Isso. Mais um pouquinho lá, ginga, ginga. Ginga. Ginga, ginga. Agora vamos entrar lá para meia lua de frente. Então vou entrar lá, ó, paralela, o pé um pouquinho na diagonal, vou passar a perna, vou terminar lá atrás. Aí vou voltar para a ginga aqui para fazer do mesmo lado, tá bom? Então fui lá, ó, passei, terminei lá atrás, voltei para a ginga, fui lá, passei, voltei lá atrás, ginga. Fui lá, meia lua de frente, terminou atrás e ginga. Fui de novo, meia lua de frente, terminou atrás e ginga. Vamos trocar de lado, posição de ginga. Fui lá, ó, pisei lá na paralela, passei meia lua, terminei lá atrás e ginga. Fui lá, meia lua, termina atrás e ginga. Fui lá de novo. Meia lua, termina atrás e ginga. Mais uma vez. Meia lua, termina atrás e ginga. Foi lá. Meia lua, termina atrás e ginga. Eu acho que eu não dei ênfase na última aula, né? Mas a gente vai sempre falar o movimento para a gente ir associando o nome do movimento, a ideia do movimento ao movimento propriamente dito, tá? Por isso que eu sempre estou falando. Então fui lá, eu entrei, meia lua, terminei atrás e ginga, sempre vou falando. Vou voltar lá pro outro lado, lá, gingou lá pro outro lado. Agora vou introduzir a esquiva na paralela, que a gente fez na primeira aula, mas era antes da meia lua, né? Então fui lá, ó, meia lua, terminei lá atrás, esquivei na paralela, voltei, posição de ginga. Aí vou trocar de lado para fazer pro mesmo lado. Fui lá, ó, meia lua de frente, terminei atrás, esquivei na paralela, voltei, posição de ginga. Troquei de lado, fui direto, ó. Meia lua de frente, terminei atrás, esquivei na paralela, posição de ginga. Troca lá. Vamos lá, 3, ó. Fui. Terminei atrás, paralela, posição de ginga. Foi lá, 4. Meia lua de frente, terminou atrás, esquivou na paralela, posição de ginga. Vamos lá para o outro lado. Beleza? Fui lá, ó. Meia lua de frente, terminei atrás, esquivei na paralela, voltei posição de ginga, ginguei para o outro lado. Vamos lá de novo, ó. Meia lua de frente, termina atrás, paralela, posição de ginga. Fui lá, ó. Meia lua de frente, terminei atrás, paralela, posição de ginga. Mais uma vez, fui lá, ó. Meia lua de frente, paralela e
posição de ginga. Beleza? Agora, vamos pegar um pouquinho de treinamento do AU, pra gente terminar a sequência daí com o AU, beleza? Então vamos sair aqui, ó, posição de ginga, tá bom? Lá o braço, aí, lembra da aula passada? Entrei, o pé apontando para onde eu vou. Aí eu vou lá, mão, mão, pé, pé. Lembra do pulinho no meio? Tá? Aí vim, posição de ginga. Fui lá, entrei, ó. Pé, mão, mão, pulinho e passei pro outro lado, posição de ginga. Fui lá de novo, ó. Pé, mão, mão, pulinho, passei pro outro lado. Beleza? De novo lá, ó. Pé, mão, mão, passei pro outro lado. E posição de ginga. Mas, Ema, eu não consigo ainda dar essa passada lá por cima. Não tem problema, o importante é fazer o movimento. Pode fazer ele baixinho, né? O primeiro estágio dele, posição de ginga, fui lá, pé, mão, mão, um pé, depois o outro. E posição de ginga. Aí eu vou tentar levantar mais o pé, um depois do outro ainda. Fui lá, ó. Pé, mão, mão. Fui lá, um pé, depois o outro pé. E posição de ginga. Mais uma vez no básico, tá? Fui lá, pé, mão, mão. 1, 2, posição de ginga. Vamos lá para o outro lado para voltar. A última. Fui lá, ó. Pé, mão, mão, pé, pé. Posição de ginga. Agora, vamos fazer um movimento completo. Beleza? Então, fui lá, ó. Posição de ginga, tá? Entrei paralela, meia lua, terminei atrás. Já entrei, esquiva na paralela, voltei posição de ginga, agora entrei o AU. Pé, mão, mão, pulinho do AU, voltei posição de ginga. Beleza? Vamos lá de novo, pro mesmo lado, tá? Meia lua de frente, terminei atrás, esquiva na paralela, ginga, entrei com o pé, o AU e voltei posição de ginga. Mais uma vez para esse lado. Fui lá, ó, meia lua de frente, terminei atrás, fui lá, esquiva na paralela, ginguei, fui, AU. Beleza? Agora vou lá para o outro lado, tá? Então, posição de ginga, entrei lá, meia lua, terminei lá atrás, esquiva na paralela, voltei posição de ginga, agora uau, voltei lá na posição inicial, opa, para esse lado aqui, fui lá, meia lua de frente, terminei atrás, esquivei na paralela, voltei posição de ginga, entrei, uau, terminei posição de ginga. A última vez para esse lado agora, ó, posição de ginga, tá? Entrei lá, meia lua, terminei atrás, esquiva na paralela, voltei posição de ginga e uau, tá? Voltei lá. Agora, vamos fazer uma vez para cada lado, gingando, tá? Então, vou dar uma gingada, já vou entrar no movimento, vou fazer a sequência com os 3 movimentos, voltando para a posição de ginga. Aí, já vou fazer para o outro lado o movimento completo também, os 3 movimentos sem parar. Beleza?
faz falando junto comigo, aí depois a gente vai fazer o exercício do final da gravação lá, tá bom? O espelho de jogo. Então, fui lá, vamos começar aqui, ó, ginguei, vou dar mais uma gingada, agora vou entrar lá, ó, meia lua de frente, terminei atrás, esquivei na paralela, voltei posição de ginga e uau, tá? Posição de ginga, voltei lá pro meio, ginguei, agora vou entrar lá com a outra perna, a esquerda, meia lua de frente, terminei atrás, paralela, voltei ginga e uau, tá bom? Voltei lá pro meio, ginguei, mais uma vez para cada lado, fui lá, ó, meia lua, opa, terminando atrás, né? Meia lua, terminei atrás, esquiva na paralela, voltei pra ginga e uau, tá bom? Ginguei, voltei lá pro meio, ginga, ginga, fui lá com a esquerda agora, meia lua, terminei atrás, esquivei na paralela, voltei e uau. Beleza? Voltei lá, posição de ginga, tá bom? O exercício agora de espelho do jogo, né? Você vai parar a aula aqui, vai se filmar e vai assistir para analisar, tá bom? Então, o que é importante nessa aula, tá? Que o golpe termine na posição de ginga. Então, vou assistir lá. Fiz o golpe, voltei lá atrás. Não precisa de altura nesse momento. Posso tentar fazer alto? Posso. Passei lá em cima, voltei lá atrás, tá bom? Mas sempre essa ideia da posição de ginga. Volta um pouquinho flexionado, lembra? Para não esticar aqui, né? Então, voltei flexionado aqui, tá bom? Aí depois já vou entrar direto, ó, aqui. Flexão do joelho. O quadril na altura do joelho e a posição de guarda aqui, tá bom? Voltei, posição de ginga, aí observa bem esse passo aqui, ó, se você tá fazendo ele correto, tá? Apontando o pé para lá. Aí a sequência do AU, mão, mão, pé, pé, tá bom? Filma para os dois lados, vamos lá pro outro lado, tá? Esses pontos de análise, beleza? Posição de ginga, se tá legal. Aí entrei lá, meia lua, não precisa ser alto. Terminei, coordenei a perna aqui. Entrei lá, paralela, um pouquinho maior que o ombro. Esquivei, voltei, posição de ginga, a entrada do pé, mão, mão e o AU, tá bom? E volto lá pro meio, posição de ginga. Beleza? Analisa, tá bom? Aí aproveita que tá bem no começo do treino, segunda aula, tá? Entra lá no inbox do Instagram meu, Rodrigo Ema Capoeira, e manda pra mim pra eu dar uma olhada pra você. Eu te dou um feedback por lá daí. Beleza?